O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me amou, me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Queridos irmãos sacerdotes, saúdo os senhores mais uma vez, os irmãos seminaristas, os irmãos da Canção Nova, missionários, colaboradores que tanto trabalharam, estão trabalhando e ainda vão trabalhar aqui na Festa da Misericórdia. Deus abençoe cada um, cada uma. Saúdo também as autoridades constituídas, o prefeito Marcinho de Passa Quatro, que veio celebrar conosco. Deus abençoe o Reginaldo, vereador aqui de Cachoeira, está lá atrás, nosso irmão aqui também, a prefeita Eliane de Pocinhos, na Paraíba, que também sempre está aqui todos os anos, com a família, amigos, vem celebrar conosco. Que as obras de misericórdia possam estar sempre presentes nas mãos dos senhores, que Deus lhes deu esse dom de administrar o bem público e a vida de tantos irmãos. Deus os abençoe. Meus irmãos, começamos
quinta-feira, na missa de abertura, podemos dizer assim, do nosso acampamento, lendo o Evangelho segundo Lucas, desta aparição de Jesus, em que ele também se apresenta, em uma das aparições de Jesus de hoje, que são duas, e que ele mostra as suas chagas. E lá eu já dizia que domingo nós já veríamos esta mesma passagem segundo João. E lá dizíamos que Jesus não cancelou as suas chagas. E aqui dizemos de novo, Ele não cancelou as suas chagas. Ele que poderia ressuscitado, se quisesse, dizer, não, eu quero que não transpareça mais nenhuma de minhas chagas, já que tenho um corpo glorioso, vou então vir sem as chagas. Mas nós sabemos que essas chagas, estas feridas, são um testemunho do seu amor por nós. Essas chagas foram atravessadas por cravos, ou melhor, os cravos provocaram as chagas. Agora essas chagas são atravessadas pela luz do ressuscitado. Ontem a gente meditando aqui, eu olhava bem para as chagas dos pés de Jesus ontem. Nunca tinha reparado tanto assim, mas está lá as marcas das chagas, que são sinais, provas, e essas chagas são testemunhas do amor de Cristo por mim e por você. Bate no peito e diz assim, essas chagas de amor, são testemunho do amor de Deus por mim. Nas leituras de hoje, que são impressionantes, ainda mais para nós padres que preparamos a missa na Festa da Misericórdia, como de fato as leituras hoje são muito propícias. Nosso Senhor que pediu a Santa Faustina há quase 100 anos atrás, que falou com ela a respeito da festa que Ele queria, no segundo domingo da Páscoa, e as leituras, a oração da igreja, as leituras se remetem à misericórdia, ao perdão. Nós ouvimos, na primeira leitura, o finalzinho diz que a multidão vinha das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas pelos espíritos, e todos eram curados. Fico pensando em nós aqui, de tantas cidades, que viemos aqui para estar diante de Jesus, ser tocados por Ele, curados por Ele, libertados por Ele. E nesse ano, essa grande graça do manto, do lenço, grande lenço. Aqui, um dos homens que carregou o lenço falava isso, percebia o quanto as pessoas eram tocadas aqui e rezavam. E quanto nós fomos tocados também aqui em cima, fomos também lá embaixo para viver também a experiência do Senhor que passou aqui no nosso meio. Ouvimos e rezamos juntos no Salmo, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Ouvimos na segunda leitura do livro do Apocalipse, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida, com uma faixa de ouro em volta do peito. E este homem, que é Jesus, que passava no meio da sua igreja, coloca a mão sobre João e diz: não tenhas medo. Sim, você repetiu, mas isso aqui foi Jesus que disse, aqui na segunda leitura. Ele disse: não tenhas medo. Ele que diz tantas vezes isso,
Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, o ressuscitado, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Ele arrombou a porta do inferno. Nosso Senhor foi, na verdade, a mansão dos mortos, resgatou aqueles que morreram antes de sua vinda, veio resgatar a todos nós. Ouvimos no Evangelho por 2 vezes: a paz esteja convosco. Ouvimos São João dizer que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles serão retidos. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Veja, no dia de hoje nós escutamos essa coisa maravilhosa, essa palavra maravilhosa de Jesus que diz: recebei o Espírito Santo e dá aos apóstolos e neles a igreja aquele mesmo poder que ele já tinha dito das chaves, de desligar aqui na terra e desligar no céu, ligar na terra e ligar no céu. Agora ele está dizendo: os pecados que vocês desligarem, que vocês perdoarem, serão perdoados. Isso aqui, gente, é de fato uma consolação para nós e um exercício da nossa fé. Se o Senhor deu à igreja a autoridade, como Ele tinha na terra autoridade para perdoar pecados, Ele deu à igreja. Então, se a igreja, por meio do sacerdote, te deu o perdão dos pecados, pecados confessados são pecados perdoados. Sempre aconselho os penitentes que às vezes ficam com aquela coisa de ter que confessar de novo, porque não se... Veja, um exercício maravilhoso de fé é dizer: Jesus, eu confio na Tua palavra mais do que no que eu sinto. Se o Senhor disse que está perdoado, amém. E eu recomendo, não confesse nunca mais, vira essa página, passou. Confia na palavra de Jesus. Ele nos deu a sua paz. São Paulo nos diz na carta aos Romanos que Deus nos reconciliou consigo. Diz na carta aos Colossenses que Ele é a nossa paz e que Deus nos reconciliou, na verdade reconciliou todas as criaturas com Ele. Quer dizer, veja, Ele não está dizendo assim: Deus foi lá, conversou com a gente e nós nos reconciliamos. Não, Deus nos reconciliou no Seu Filho. Ele que é o operador da reconciliação. Ninguém pediu que Ele enviasse Jesus, Ele mandou e reconciliou. Ele está em paz conosco. Agora a questão é se nós vamos querer estar em paz com Ele. Mas Ele não tem nada contra nós. O Dom Falcão, que vocês conhecem, deu uma formação aqui para nós na Canção Nova, para os padres da Canção Nova essa semana. E ele, lendo Colossenses, ele dizia isso: olha, Deus, não só a humanidade, Ele reconciliou toda a criatura. De manhã a gente ouvia do catecismo que houve uma desordem na criação. E em Cristo Deus reconciliou toda a criação. E ele dizia uma coisa até para nos chocar. Ele disse assim: olha, Deus, Ele se reconciliou, entenda, espere eu explicar. Deus se reconciliou até com o demônio. Todas as criaturas. Ele disse assim: olha, Deus disse assim: olha, eu não tenho nada contra você. Agora é claro que o demônio nunca, ele já escolheu, e ele nunca, e nem pode mais, viver em paz com Deus. Mas para você ver
o dom da paz e da reconciliação. A que ponto e qual a radicalidade do perdão de Deus? Imagina conosco que somos filhos. Então nenhum de nós pode ficar se segurando, achando que Deus não me perdoou. Ele está dizendo aqui, a paz. Deus nos recria, Ele sopra o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo é o perdão de Deus. É a aplicação da redenção de Cristo na cruz. É o Espírito Santo que nos santifica. Não é assim que a gente reza? Ele é o santificador. O que Cristo alcançou na cruz, o Espírito Santo realiza em nós. Faz em nós essa santificação e o perdão. Nosso Senhor entrando naquele cenáculo, a portas fechadas, que estavam com medo dos judeus, Ele entra e diz assim, olha, como quem dissesse, não tenham mais medo, a paz. Lá no primeiro Adão, quando houve a queda, o pecado, Adão e Eva, veja, Deus entrou em cena e disse para eles, olha, não façam isso, não faça isso. Ali no relato, como se Deus sai de cena aqui, eles vão lá e pecam. Quando Deus volta à cena, eles têm medo e se escondem. Aqui é a mesma coisa, Jesus entra em cena, entra na vida pública, ensina tudo, morre, digamos, né? Sai de cena. Quando Ele volta na ressurreição, entra na cena de novo, não mais o medo. Agora Ele está dizendo, não tenham mais medo, a paz. Lá os anjos, com espadas flamejantes, impediam que o homem tivesse acesso ao paraíso. Agora Cristo está dizendo, não tem mais nenhuma espada contra você. O texto maravilhoso que nós rezamos na liturgia das horas diz isso. A lança que estava apontada para ti foi retirada pela lança que atravessou no meu lado. A paz. Meus irmãos, inclusive na nossa história, os nossos pecados, tem gente que se acha tão destruído que não tem mais jeito. A paz. Não existe nada, meus irmãos, que seja maior do que a misericórdia de Deus. Eu estava pensando em trazer um gravetinho, esqueci, eu ia trazer um gravetinho, mas eu vou pegar aqui, bem pequenininho, eu queria pegar um graveto seco, vou pegar um verde, vocês nem conseguem enxergar, né? Está aqui na minha mão. Imagina aqui o graveto, nosso pecado, é um pecado, mas você consegue imaginar um mar, a gente sempre fala do mar da misericórdia, imagina o mar da misericórdia como o fogo do amor de Deus. Arranjou um graveto? Pronto, maiorzinho, talvez dá para você enxergar. Agora imagina, obrigado Dani, imagina esse graveto, imagina um mar de fogo. Imagina o graveto caindo no mar de fogo, graveto seco. Não é mais nada. Se há um arrependimento, um retorno para o Senhor, Ele que vem atrás de nós, como Ele veio atrás dos apóstolos, disse, eu não tenho nada contra ti, eu não te condeno, não faças mais, como disse aquela pecadora, veja, um graveto num mar de fogo, não é nada mais. Eu tenho a chave da morte, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora eu estou vivo, a morte não tem poder mais. Eu tenho autoridade sobre o céu e a terra. Ele tem o poder, se Ele não cancela as chagas, mas Ele tem poder de cancelar os nossos pecados.
Mas eu queria agora, para se tornar ainda mais concreta esta reflexão, Ele tem o poder de nos refazer, como alguém que pega um vaso de barro que talvez caiu, se quebrou, e pode dizer não tem mais jeito. Ele sabe remodelar, com paciência, às vezes com o auxílio da nossa parte, né? O auxílio do tempo que nós precisamos. Para Deus não, mas nós precisamos do tempo muitas vezes para curar nossas feridas, para Deus ir trabalhando aos poucos, porque às vezes a gente não aguentaria que Ele fizesse tudo de uma vez, mas aquilo que poderia parecer o desastre, o fim de nossas vidas, aquele que caminha no meio de nós com a túnica branca, com o cinto dourado, e que diz: eu tenho a chave da morte. Ele tem o poder de refazer tudo, desde que tenhamos confiança e esperança nele. Eu conheci o ano passado uma pessoa que, numa reunião entre amigos, aqui na Festa da Misericórdia, o ano passado, ela começou a me contar um pouco da sua vida, sua experiência. Esse ano novamente ela veio com seu esposo agora, e novamente partilhou comigo o que viveu. E eu pensei, seria muito oportuno que ela desse o testemunho aqui. Peço que venha aqui a Josiane e o Ricardo, que, claro, deixei-os livres se queriam falar aqui. Eles aceitaram. Imagino que já é parte da obra de Deus na vida deles, poderem testemunhar aqui a obra de redenção na vida deles. Obrigado por aceitarem, por dar esse testemunho aqui conosco. Uma santa tarde a todos. Meu nome é Josiane. Sou o Ricardo. Nós somos da paróquia São Carlos Borromeu, de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Nosso pároco é o Cássio Wagner. Então, minha família sempre caminhou com Jesus. Nós trabalhamos com os jovens na igreja, participamos de movimentos de cursilho. Meu filho ficou no seminário, a minha filha foi coroinha, e a nossa vida caminhava com Jesus. Mas em 2021 a gente passou por um grande deserto, um deserto bem árduo. A minha filha adoeceu, ela foi diagnosticada com depressão grave e síndrome de pânico, por diversas causas, diversos motivos. Mas mesmo assim, a gente não distanciou de Deus. A minha filha não distanciou de Deus. A gente, em meio a dores, lutas, noites em claro, crises de pânico, a gente tinha o hábito de rezar o terço da misericórdia, acompanhando na Canção Nova, às 15h, com a Dani e com, na época, o Padre Alex já estava. E só quem passa sabe os sintomas da medicação, os altos e baixos de um tratamento, os preconceitos da doença, das doenças da mente. E mesmo assim, a gente caminhava com Jesus. Eu não perdi a fé. E nós, em meio ela já estava em estado de hipervigilância. E como todos os domingos, a gente sempre ia à missa, nós três juntos. Meu filho ainda estava no seminário. Só que neste dia, ela não foi.
e ela já tinha feito a adoração da semana, já tinha feito as novenas dela para Santa Teresinha, que ela é muito devota. E a gente, assim, ela tinha tido uma melhora, tinha falado para o médico que tinha melhorado. E nesse dia ela não foi à missa. Então a gente resolveu ir numa missa mais sintetizada, para a gente não deixá-la sozinha. E eu falei assim, não, nós vamos, e eu preciso rezar por ela, eu preciso rezar e pedir pela nossa situação. E chegando lá, eu pedia pela cura da minha filha. Eu tinha confiança que Jesus ia fazer a obra nas nossas vidas, que a misericórdia nos alcançaria. Então, nós saímos, deixamos a minha filha no quarto dela às 7 da noite e voltamos às 8h13. E encontramos a minha filha morta. Ela tinha tirado a própria vida. E eu tinha saído para ir à missa. Então, meu chão se abriu, a gente perdeu, nós ficamos amputados pela dor. E a gente se sentia culpado. Eu sentia culpa. Por que a gente saiu? Por que a gente deixou ela? E por mais que a gente tenha recebido acolhimento dos nossos amigos, da nossa paróquia, eu sentia um abandono. Eu me sentia abandonada por Deus. Eu me senti sem chão. Eu me senti largada. E veio muitos questionamentos na minha mente. E então, a gente resolveu vir para a festa da misericórdia, depois de 15 dias de falecimento da minha filha. E nós encontramos aqui, pelos servos da misericórdia, um mar de misericórdia. E eu lembro que a gente tinha assistido à missa no santuário, e o padre Zandoná tinha acabado de celebrar a missa, e ele estava correndo, e eu chamei ele, pedi ele para rezar para mim, e ele, com muito atencioso, ele nos deu muita força, ele nos encheu de esperança. Então, o que eu quero falar, deixa eu só dar uma olhada aqui, que aqui, por mais que eu tenha vindo em outros acampamentos, na Osana, acampamentos de libertação e cura, aqui eu pude sentir que eu era uma miserável, que eu tinha as minhas misérias, que nós tínhamos as nossas misérias, mas que a minha miséria era menor do que a misericórdia de Deus, que Ele me amava, e que eu precisava continuar de pé. Não é fácil. Todos os dias a gente sofre. Tem dia que eu não quero ir à missa. Tem dias que eu estou muito mal. Mas eu penso, nesse dia é que eu tenho que ir. É nesse dia que nós precisamos. Esse dia é o dia que eu mais preciso de Deus. Então, é Deus que se faz forte em mim. E eu sei que, por mim, eu não estaria aqui hoje. Porque eu tenho muita vergonha, medo. Mas eu sei que é por honra e glória de Jesus que a gente está aqui. E eu quero agradecer aos servos da misericórdia, ao Padre Alex e a todos que fazem essa festa acontecer. É o 3º ano que a gente participa e eu fico doida para vir nessa festa. Aqui eu me sinto mesmo atingida pelos raios da misericórdia. Eu recebo uma força para caminhar. Eu sei que o meu sofrimento é diário, mas eu ainda comentei com o Padre Alex.
que eu aprendi que até para sofrer a gente precisa ter paz. E eu sei, eu creio, eu confio em Jesus, que a misericórdia de Deus alcançou a minha filha. E hoje eu estou aqui para celebrar a graça e a força que é crer na misericórdia de Deus. Amém. Jesus não cancela as suas chagas. E eu me senti até com o consentimento deles, mas mais seguro de trazer esse testemunho, porque eles mostram a realidade. As chagas não foram assim canceladas. Está na luta. Mas enquanto ela me falava disso, eu via o poder da fé e da ressurreição atuando no coração dela, no coração delas. Porque certamente muitas pessoas vivem também situações difíceis. Como a paz assim? Mas é que nós vivemos, meus irmãos, do poder de Deus. É o poder de Deus que realiza coisas que a força humana, a razão humana não pode. Queria realmente, agora, nesta hora, pedir que você estendesse as mãos aqui para eles, que mostraram as chagas deles, e que já começa a sair amor. Já começam a sair amor. Nós te bendizemos, Senhor, por essas chagas que começam a ficar gloriosas. Começam a ficar gloriosas. Fortalece-os. Sim, Senhor, e confirma-os na missão que o Senhor tem para eles, que já começou em testemunhar a Tua misericórdia. Que sejam visitados. Que sejam visitados. Que o Senhor venha sobre estas feridas. Mas eu queria que agora você colocasse a mão sobre o seu coração. Nós aqui impomos as mãos sobre você. Peço ao casal também, que pela fé, por aquilo que Deus deu a vocês, esperança, também estenda as mãos sobre eles. Que Deus abençoe. Nós queremos agora, ouvindo esta canção, deixando que o amor e a misericórdia de Deus venha sobre nós. Olha para a tua história, tua vida, o que ainda te prende ao que passou. Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Saibas que todo teu pecado em toda a tua vida
nosso pecado, toda a nossa miséria, em toda a nossa vida, é uma pequena gota no mar de misericórdia do Senhor. O mar do amor de Deus a consome, Ele refaz todas as coisas. Tenho a chave da morte, estive morto, agora estou vivo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor na vida da Josiane e do Ricardo, na vida da Vitória, na vida também do seu filho. Obrigado pelo Teu amor nas nossas vidas. Nós só podemos dizer: Jesus, eu confio em vós. Jesus, Eu confio em vós. Jesus. Eu confio em vós. Salva de palmas para esses nossos irmãos. Obrigado.